Olá, caros colegas. Meu nome é Nelson Sussumo Chixima, professor aqui da Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo e também palestrante da OAB de São Paulo. E hoje estou aqui como moderador do programa Em Foco da TV ESA. E nós vamos falar de um assunto muito importante, né, sobre formatos familiares contemporâneos. Inclusive, é o tema, é o título da nossa revista que está sendo lançada hoje. Inclusive, foi por site já da ESA, da Escola Superior de Advocacia aqui em São Paulo, e está sendo lançada essa revista com 10 artigos, os assuntos mais importantes de formatos familiares contemporâneos. E aí, nós temos aqui 4 autores de artigos, e nós vamos debater sobre esses artigos que foram escritos por eles, e verificar o que é mais importante para você que está nos assistindo, principalmente dessas novas formações familiares que existem atualmente. Queria agradecer à Escola Superior de Advocacia por mais um convite, né, e por lançar essa revista tão importante, revista científica virtual, tão importante para o nosso dia a dia, para os advogados, para os juízes, para os promotores e para toda a sociedade, que vai ficar de forma gratuita no site da ESA. Inclusive, esse programa vai ficar gravado, né, e vai ser colocado no YouTube e vai ficar no site da ESA no programa Em Foco. Deixa eu começar aqui, primeiramente, dando, né, boa tarde a todos, doutor Caetano, doutora Mônica, doutor Marcos, doutora Sandra, e começar pelo doutor Caetano. Doutor Caetano Lagrasta, desembargador aposentado aqui do estado de São Paulo, hoje parecerista, escritor de livros, diversos livros jurídicos e advogado, né, nosso novo colega da advocacia. O doutor Caetano escreveu sobre a Lei Clodovil, né, que é importante porque hoje nós temos esse foco que está na socioafetividade, é um passo para a socioafetividade, foi um passo para a socioafetividade essa legislação do Clodovil Hernandes, e aí eu peço para o doutor Caetano comentar, falar um pouquinho, né, do seu artigo, para nós tentarmos falarmos e debatermos sobre o assunto. Boa tarde, doutor Nelson, obrigado ao OAB pelo convite, parabéns por Em Foco, parabéns pela revista. O artigo é um artigo bastante simples, como a lei, mas apesar desta simplicidade aparente, a lei é um pouco difícil de interpretar, porque há uma questão que sempre fica pendente quando o padrasto ou a madrasta resolvem fornecer um nome àquela criança que já tem um nome de origem. A grande questão talvez seja o problema da expectativa sucessória. Este é o grande problema. Muitas vezes, o padrasto ou a madrasta deixam de dar um nome à criança com o temor de que os filhos ou outras pessoas que tenham interesse numa eventual sucessão vejam naquilo um motivo de disputa. Eu entendo que não, porque creio que conceder o nome é uma coisa bastante simples e para que esta criança tenha oportunidade de disputar a sucessão, seria necessário, primeiro, que ele fosse reconhecido como um filho socioafetivo. E, em segundo lugar, mesmo que não haja esse reconhecimento, a disposição definitiva sobre eventual herança estaria num testamento. Desta forma se resolveria. Entendo também, que é um aspecto muito relevante, que a concessão do nome é um indício veemente de socioafetividade. Acho que basta isso para começarmos o debate. Bom, é um assunto importante. Naquela época, foi em 2009, né? Se não me engano, a legislação em 2009, foi um avanço muito grande, né? Pena que até o autor, né, acabou falecendo antes de ser aprovado o seu projeto. E essa importância de acréscimo, até o senhor estava falando, né? Acrescentar o E, né? Ao invés de... Isso eu tinha deixado para o final. Mas a gente deixa mais para frente, o doutor Caetano vai comentar sobre isso. Podemos comentar, achei importante, eu acho que né? é importante ficar mais ou menos a ideia total do assunto. Então, por exemplo, né, se eu tenho uma enteada, que chama-se Marina, e ela tem o nome do pai, Marina da Silva.
Pelo meu interesse e o dela, né, colocamos o Lagrasta. Então fica Marina Silva e Lagrasta. É evidente que tem Costa e Silva, Souza e Silva, mas este E destacaria, no caso, essa possibilidade de aplicação efetiva da Lei Clodovil. Bom, a doutora Mônica, que é terapeuta familiar, né, doutora Mônica Galano, que é terapeuta familiar e também mediadora, né? Gostaria de saber da senhora, né, essa situação, principalmente se é colocado o acrescentado, né, o nome do padrasto, da madrasta, se é importante isso para a criança, para o enteado, né? Às vezes há uma importância grande dentro da família e essa sensibilidade às vezes é importante verificar. Sim, a família é não somente aquilo que a lei diz que é, e sim o que a pessoa percebe que é. E é interessante porque como é o movimento das mudanças, de qualquer tipo de mudança, há um momento de visibilidade de uma diferença, depois começa a legitimidade, ou seja, o conjunto da sociedade diz que aquilo é legítimo, essa mudança é legítima, como aconteceu com homoafetivos, e há um terceiro e último momento, que é a legislação disso, a legalidade, a entrada desta situação social na lei. Este é o momento onde os senhores entram. Eu estou no momento anterior. Eu estou no momento onde as pessoas que têm uma situação diferente, especial, me procuram justamente para tentar mostrar as suas diferenças, a angústia que esta diferença leva, porque na sociedade não é reconhecida essa diferença. Então eu estou com vocês antes do evento, do fato acontecer. E na mediação eu entro quando existem partes que não concordam com essa diferença ou com essa situação familiar. Ou no caso, que foi meu artigo, eu estava comentando as novas configurações. E é interessante porque o Brasil é um país muito heterogêneo no sentido que tem diversos tipos de famílias, que vão desde um tipo de família clã, que é a típica família dos políticos, onde tem vários elementos que têm relações de lealdade, até uma família como a família empresarial, que é uma família tronco, e aí poderíamos dizer, se alguém não sabe o que é, pode ver a novela das 9, que é exatamente a novela da família central, né, Império, que é isso que é uma família tronco, que 80% das empresas familiares estão constituídas, das empresas são constituídas por empresas familiares. Então, no Brasil é muito importante esse tipo de família. Depois temos a família nuclear, que é a mais comum, pai, mãe, filhos. Agora, podem ser 2 pais, que é o que os senhores estão tratando, né, de uma escolha homoafetiva, 2 pais, 2 mães e uma criança. Mas como tem muito divórcio, nasce um quarto estilo, que é a família monoparental, que é quando um dos cônjuges escolhe, né, ou ele escolhe, ou os dois escolhem, ou os filhos escolhem morar, então fica uma mãe, em geral, no Brasil, 80%, 90% dos casais, os filhos ficam com a mãe, e fica esta família com um adulto e crianças. Isso seria o último, mas tem mais um novo estilo que nasceu a partir dos anos 90 e que tem mais ou menos uns 9 milhões de pessoas, que é a família unipessoal, que é uma família constituída por ela e sozinha, ou ela e um animal, que também se considera a si mesma como uma família com relações afetivas, com relações econômicas, com relações de cuidado, com relações hierárquicas, ou seja, para a pessoa isto é uma família. Só voltando, doutor Caetano, rapidamente, o padrasto é importante salientar, né, da legislação, que ela fala padrasto ou madrasta, que também é diferente da socioafetividade, né? A gente tem que colocar uma diferença muito grande, porque o padrasto, na verdade, às vezes ele é padrasto, ele não é pai socioafetivo, né? E aí, a preocupação, o doutor Caetano até disse, ele falou assim, mas o problema é a sucessão, e aí as pessoas têm preocupação de acrescentar o sobrenome para dar sucessão, vai dar filiação socioafetiva. Nem sempre. Na verdade, ele emprestou o sobrenome, mas ele é padrasto. É como se fosse uma homenagem à criança. Né? E desde que ela queira. Agora, um filho sócio afetivo,
ou só por reconhecimento judicial. De todo modo, se não houve oportunidade desse reconhecimento ao filho socioafetivo, o pai pode, ou o padrasto pode, colocá-lo como uma das pessoas aquinhoada em testamento. Então, são essas as diferenças, sim, mas importantíssimo mesmo é que as pessoas não tenham utilizado a lei com o temor da sucessão. Doutor Legal, posso fazer uma pergunta? Deve. Aqui, doutor Nelson, porque meio assim com esse negócio de socioafetividade. Eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral, aqui da OAB. E uma questão outro dia ocorreu em relação à Resolução 35 de 2007 do CNJ, quando trata da sucessão extrajudicial. Perguntou-se, isso é muito comum acontecer, o pai falece, o padrasto, o pai e o padrasto. Tem aquela criança que cresceu com os filhos biológicos e ele sempre foi tratado como filho. Aí vem a situação da sucessão extrajudicial. E muitas vezes o próprio filho biológico, ele nomeia na certidão de óbito, no atestado de óbito, quando ele faz a declaração de óbito, que o pai faleceu deixando viúva, 2 irmãos e o terceiro irmão, que não é irmão, é o filho socioafetivo, é o irmão socioafetivo. E ele inclui essa pessoa que tem pai e mãe. Mas sem reconhecimento? Sem reconhecimento, no assento de óbito. Isso aconteceu na prática comigo. Com um colega, quando eu trabalhava num tabelião de notas aqui em São Paulo. E aí o tabelião, ele falou o seguinte, olha, quais são os documentos que você tem que apresentar no inventário extrajudicial? Documentos de filiação. Certidão de nascimento ou certidão de casamento, onde... Reconhecimento. Ou reconhecimento, onde conste lá o nome. E aí constou aquele terceiro filho, que na verdade ele tinha pai e mãe, que ele não tinha sido reconhecido. Mas os irmãos o reconheciam como tal. O tabelião, o que ele fez? Ele negou o inventário e mandou retifique-se o óbito, né? Para quê? Para que seja feito o inventário em relação apenas aos filhos biológicos. Aí me veio uma questão. A questão da socioafetividade é uma situação de fato. Quem teria interesse, legitimidade de se opor? Os irmãos. E eles não estavam se opondo. Como é que se resolveu? Retificou-se o óbito. Demorou quase 1 ano para retificar o óbito. Nesse passo, não se pagou o ITCMD. Aí começou a correr multa. Quando retificou o óbito, voltou para fazer o inventário. Fizeram o inventário e, na sequência, fizeram a doação de parte ideal da herança para esse irmão socioafetivo, que gerou mais um gasto de escritura, mais ITCMD, mais registro. E aí me veio esse questionamento que o senhor comentou sobre socioafetividade. Poderia, no inventário extrajudicial, reconhecer os irmãos, a mãe socioafetiva, reconhecer essa criança como socioafetivo? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu acho que a solução, não digo a melhor, mas a solução razoável foi exatamente esta de regularizar, e depois de regularizado, aí eu pensaria até em trazer a doutora Mônica para fazer uma mediação ali. Mas isso é muito raro acontecer os irmãos estarem de acordo em dividir em 3, vamos dizer, ao invés de dividir em 2. O melhor teria sido, mas as pessoas não sabem. Sim. As pessoas não sabem. Se este pai tivesse sabido, ele teria feito uma declaração, O testamento. que era um começo de prova, ou o testamento, ou o reconhecimento judicial. Eu aceitaria, isso que eu colocaria mais, né, na sua pergunta. Eu colocaria que se encontrassem um papel autêntico em que o pai reconhecia a socioafetividade e diria que tratou sempre como filho, foi respeitado como pai, etc. Para mim isso seria mais do que suficiente. Mas é verdade que eu não sou mais juiz, graças a muitas pessoas estão dando graças a Deus, mas enfim. O que eu tenho comigo é isso. Um princípio de prova, ainda que seja um indício, é bastante razoável nestas situações.
Agora, reconhecer, dar esse poder ao extrajudicial para que reconheça. Mas o extrajudicial não estaria reconhecendo, o extrajudicial estaria declarando uma vontade dos irmãos... Sem ser testamento? Sem testamento. É aquela questão da união estável. Os filhos reconhecem que o pai viveu com uma companheira. É possível a lavratura do ato extrajudicial com esse reconhecimento dos filhos, porque o pressuposto seria o consenso. Por que não admitir, se há consenso entre todos os interessados, vir este filho socioafetivo ao inventário? Sempre achei os extrajudiciais muito inteligentes. Eles vão indo e acabam pegando um pouquinho mais da atividade judicial. Eu não tenho comigo uma certeza desta passagem. Entendi. Vamos abrir mão do reconhecimento judicial. Tanto... Muito complicado. Não, eu estou falando que não faz. Na prática, todos os estabelecimentos de notas... No mesmo ato, o reconhecimento... É que trata-se de filiação, né? Filiação teria que ter ordem pública, teria que ter o Ministério Público. Não houve o reconhecimento. Não houve o reconhecimento. No mínimo. Mas houve uma doação. No mínimo teria que ouvir o Ministério Público se fossem menores. Se fosse menor, então. Se for menor, Mas aí eu tenho a impressão que complicava demais daqui a uns 8 anos. O extrajudicial não faria, porque tem menor de idade, né? Só pode Mas ser maior e capaz. No extrajudicial. Vamos dizer que o pai, vamos complicando. Vamos dizer que o pai morreu e o filho era menor ainda. Só judicialmente. Mas normalmente o registro público, o Ministério Público participa também. Né? No judicial. No judicial. Mas no essa não poderia ter um menor de idade. Né? Não, mas quando todos maiores. Mas quando trata-se de registro, né? Alteração de registro. O Ministério Público não está presente também. Então, mas não alteraria o registro, né? Alteraria o registro? Alteraria, tem que alterar. Tanto que senão não retificar o óbito. Senão tem que alterar a certidão de nascimento. Com o inventário teria que fazer, a consequência do inventário seria a retificação lá no acerto de nascimento. Por isso que não dá. Eu tenho a impressão que o que falta muita coisa, mas o que falta em relação ao povo brasileiro é um pouco de cuidado, de pelo menos conhecer a lei. Conhecer, um mínimo. Para isso nós precisaríamos ter um incentivo, que a educação começasse desde os bancos escolares. Então, aí sim seria possível. Noções de Constituição, mas principalmente noções de direito civil. Isso tornaria mais simples a possibilidade da aplicação da lei Clodovil. Eu vejo isso. Porque, veja, nós estamos falando em 2014, final de 2014. A lei é de 2009. Se nós que somos juristas, né, ainda temos dúvida, sabe, aquele mínimo, que foi exatamente o começo da nossa conversa, aquele mínimo que eu trouxe em 4, 5 palavras, faz já quanto tempo que nós estamos discutindo. Não é uma coisa pacífica. Né? Mas, enfim, nós estamos aqui para isso. Ainda mais um trato de direito de família, né? Bom, a doutora Sandra Regina, que também escreveu o artigo, e ela escreveu sobre socioafetividade, e tem quase um parecido aí mais com o Clodovil Hernandes, né, da lei, mas você fala dos aspectos... Não foi socioafetividade, foi a... o seu foi homoafetividade, né? Não. No artigo da coordenadoria, né? Estudos. Na coordenadoria de estudos, nós fizemos um estudo comparado do Código Civil e do Estatuto das Famílias, particularmente no que se refere ao casamento, à união estável e à constituição das novas famílias. E fizemos também um outro artigo, esse individual, sobre a responsabilidade civil entre pais e filhos e entre filhos e seus pais. Na verdade, eu estou confundindo porque ela participou do nosso workshop e ela fala de socioafetividade, né? No workshop do workshop da OAB que ela fala de socioafetividade, é verdade. Mas tem alguma polemizar mais aí no nosso debate? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o desembargador Lagasta, que a socioafetividade ela se caracteriza quando ocorrem três situações, né? E no caso a lei Clodovil traz apenas uma, né?
Então, se essa criança ela tivesse o nome, não seria apenas, né? Não seria suficiente nem para se provar em juízo que ele é um filho socioafetivo, porque precisaria que os pais Os outros dois, as outras duas características. como filho, e na sociedade, de maneira geral, ele se apresentasse como pai e filho, como se o padrasto dissesse assim, não, ele é meu filho. Agora, se o padrasto dissesse sempre, não, ele é meu enteado, embora tenha meu nome, ele não ia falar isso, mas ele é meu enteado, então, com certeza, ficaria muito mais difícil de provar essa socioafetividade. Portanto, somente o padrasto lhe dar o nome não é suficiente para que se prove a socioafetividade. Não, isso nós estamos de acordo, porque necessitaria o reconhecimento judicial. Aí sim verificaríamos as três características. Então, sem reconhecimento judicial, o que se pode fazer é mais ou menos o que o doutor Marcos falou, mais ou menos, mas a criança, para ter a expectativa sucessória, ela necessita ou o reconhecimento, isso eu falei logo de início, certo, ou o testamento. Uhum. Eu perguntaria para o senhor, o testamento é suficiente? Para reconhecimento? Eu acredito para que poder suceder? Sim, você pode reconhecer filho em testamento, né? Na mesma proporção que os filhos? Ou como legado? Eu acho que ele pode deixar como legado, mas ele pode reconhecer Então ele filho. não é filho, ele é legatário. Não, ele tem duas opções. Ele pode deixar um legado, né? Ou se ele optar por reconhecer como filho, ele reconhece em testamento. Tá bom? É bom. Não, porque eu faço a pergunta para esclarecer bem o público. Eu tenho até feito isso que ela está dizendo, reconhecimento de filiação socioafetiva no testamento. Porque, na verdade, pode se reconhecer e é irrevogável, né? No aspecto de reconhecimento de paternidade, o testamento é irrevogável. E também todos são legítimos, né? Sim. Não há mais nenhuma distinção. Não há nenhuma distinção. Mas só que teria que buscar reconhecimento judicial, né? Mesmo no testamento. Teria que pedir. Eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que não. Já mandaria alterar a certidão? Eu tenho a impressão que não, porque é uma disposição de última vontade, mas é uma disposição com uma característica menos material. Né? Um reconhecimento de filiação, uma coisa socioafetiva. Mas o melhor mesmo é o reconhecimento judicial. Judicial é que já está certeza que fica certeza. Mas eu acho, não acho, porque quem acha vive se perdendo, dizia o Noah Rosa. Eu penso que basta essa manifestação expressa em testamento para que exista a possibilidade de socioafetividade. O filho passa a ter aquela característica, ele adquire o estado de filho. Eu penso isso. E em relação aos pais biológicos? Por isso que tem dúvida. Ele herda os dois ou herda só esse? Ele vai ser unilateral? E vai herdar de ambos? Se for reconhecimento judicial, eu entendo que deveria, ou vai tirar o nome biológico e entrar socioafetivo, ou vai dar multiparentalidade. Exatamente. Hoje se der multiparentalidade, se for reconhecida a multiparentalidade, aí vai ficar dois pais e uma mãe. E aí vai ser de todos. O socioafetivo e o biológico. Ele vai herdar de forma unilateral no regramento sucessório? Mas eu tenho a impressão que ele herda uma vez só. Não vejo a possibilidade de ninguém herdar dele e de mim. Ou herda dele, que é o pai biológico, ou herda de mim, que sou o socioafetivo. Duas heranças, isso serviria para estimular a safadeza, para usar uma palavra breve. Isso não pode acontecer. Eu acho que, por exemplo, se a minha enteada, esta que eu dei o meu nome, se essa minha enteada herdou do pai, pai falecido, mas já herdou do pai, ela de mim não herda. Eu concordo com o senhor nesse aspecto mesmo. Eu acho que nós temos que ir firmando posições. Porque quando eu digo eu acho, não, eu penso. Eu penso que de mim não vai herdar. Agora, não herdou do pai porque o pai morreu e não tinha absolutamente nada. Era um homem muito pobre, muito bom, mas muito pobre. Então, não deixou absolutamente nada de herdar junto com os meus filhos.
Vejam que não é fácil aplicar aqueles 2 artigos da lei. Não é nada fácil. O terapeuta gostaria de fazer uma pergunta. O que leva as pessoas a fazer isso na experiência, já que eu não tenho essa experiência, porque não é a mim que ele leva. O que leva as pessoas a pedir isso? É uma questão de dinheiro, por um lado, de herança, de se colocar na sociedade, mas na sociedade as pessoas já o reconhecem. O que vocês imaginam que leva uma pessoa a fazer isso na experiência? Posso responder antes? Claro. Na lei existe uma expressão, motivo ponderável, para que você peça ou eu admita. Vamos dizer que você é minha filha, você tem idade para isso. Mas vamos dizer que você peça e eu concorde. Ou então eu lhe ofereça. Mônica, você não quer ser minha filha? Não, quero. Isto não é um motivo ponderável. O motivo ponderável é, por exemplo, um bullying. A criança na escola sofre bullying porque... Ué, como é que você não tem o nome... São 2 irmãos na mesma escola. Como é que você não tem o nome do Pedro? Vocês são filhos do Caetano e o Pedro tem o Lagrasta e a Mônica não tem. Esse é um motivo ponderável. Porque isto pode atrapalhar e muito a vida escolar da criança. Isso é exclusão social. É uma exclusão, é um bullying mesmo. A criança passa a sofrer bullying. Ela é objeto de sarcasmos, de gozações por parte dos colegas. Esse é um motivo. Quando você diz, talvez é por dinheiro, não, eu acredito que não. Nem foi essa a intenção do legislador. O que existe no Brasil, há muitos e muitos anos, desde a chegada dos portugueses, é aquela coisa de ter uma criança ali, mas quem é? Não, essa aqui nós cuidamos dela. E, em geral, era filho de escravo. Em geral, era filho de escravo. Então, isso veio, sabe, de uma certa forma, o brasileiro foi admitindo isto. Tem sempre uma criancinha lá que, no fim, eles aproveitam para lavar a louça, encera a casa. Essa, eu acho que é a origem, é uma origem medonha, né, dessa ideia do Clodovil. É uma origem. Foi por isso que ele se sentiu, como legislador, ele se sentiu no dever de fazer isso. Ora, esse dever não é só por causa de dinheiro, é exatamente por causa de respeito. Se eu respeito aquela criança que está comigo há 8 anos, há 10 anos, e não há prazo, mas é essencial até, há um artigo da lei que fala em 5 anos. Isso, toda vez que põe um prazo... Taxativa isso aí é uma bobagem, porque já era uma bobagem com a lei do divórcio, a antiga lei do divórcio. Tem que ficar 1 ano assim e 2 anos assado. Isso aí é tudo bobagem. Isso é tudo, em geral, acaba sendo uma imposição ideológica. Ou de uma reserva de consciência ou de uma ideologia religiosa. Então, respondendo, eu penso isso. Eu acho que, para impedir a aplicação da lei, se pensa muito no dinheiro. Mas a lei não foi feita para isso. A lei foi feita para que se desse um pouco de início, um pouco de amparo e respeito. E, ao final, sim, vamos discutir se ela entra na herança ou não. Eu acho que a consequência seria o patrimonial. Por aí começaríamos bem. Melhor do que negar absolutamente desde logo. Até pós-mortem, né, aquele reconhecimento pós-mortem de filiação afetiva, acho que o interesse é na sucessão. Mas aí sim, iria em direção à pergunta do Dr. Marcos. Seria um reconhecimento pós-mortem. Se não é ver a Benecromato. Que nós vamos até ter uma audiência simulada, né? Vamos falar sobre isso, de filiação socioafetiva pós-mortem ainda. É pena que eu não pude. Não pôde. Dr. Caetano é seu juiz, mas ele não vai poder ver. Mas, doutora Mônica, só aproveitando aqui, já também, né, comentar sobre o assunto, o artigo que a senhora elaborou. Eu vi uma vez a senhora falando que aqui no Brasil hoje está se
se comparando com a família australiana, não é? Ah, sim. Não, australiano é porque é um tipo de família, vários tipos de famílias, uma que chamamos de família boomerang, que os filhos crescem, saem de casa e eles voltam. Então a gente lança para o mundo. Isso. Eu acho que é na Europa também. Não, é que se chama, não é que isso acontece na Austrália, é que a gente brinca porque chama por isso, lança o filho para o mundo e o filho Ele volta, divorciado, divórcio. e volta para a casa da mãe, isso é um tipo. E o outro é a família canguru, que também por isso se chama, não é que existe na Austrália, existe no mundo inteiro, né? Existe Mas no por uma mundo questão inteiro. de bicho, É mais de uma objeto. questão de objeto. E a canguru é um filho que não sai da barriga da mãe, né? Que não sai da família. E isto é uma tendência por motivos econômicos, por motivos inclusive afetivos. As pessoas não querem sair de casa. Então, se antigamente, quando chegava aos 20 e pouco, tentavam casar e sair, agora fica com 30, 35, 40. Enquanto esteja cômodo e a namorada ou o namorado não pensam sair, a família vai ficando. E muitas vezes as mães não reclamam, porque se sentem que continuam sendo mães, que continuam cuidando desse filho, que não sai. Estão vigiados. Que estão vigiados, está pertinho, não me abandona. Pensam, né? Então é um tipo. E isso Bom, isso tem levado a complexo de Édipo, Eletra, com mais facilidade? Não, já está. O que tem levado a que. Sabe qual é o conflito? É que uma coisa é você lidar com um filho jovem ou criança. Os lugares é mais fácil de saber qual é a fronteira, a hierarquia. Agora, com um filho de 40 anos, os direitos e os deveres ficam bem confusos. Fica difícil dizer. Mas tem que ser definido. Tem que ser definido. Mas os pais mais velhos têm dificuldade de poder colocar fronteira e dizer para esse filho, não, faça. E ter ou não até faça. autoridade, legitimidade em relação àquela relação. Uma coisa complicada. Os conflitos são bastante difíceis. Eu acho que minha mãe fez bem de me aceitar o ano retrasado. Voltou. Minha mãe morreu com 99 anos. Então E vai mudando Pode. bastante, né? A família vai mudando. E praticamente esse filho acaba não tendo filhos, né? Ou então Ou tem trazendo, traços. traz. Aí vivem várias gerações juntas. Na verdade, esse filho que traz vai e volta, porque se ele tem uma mãe que está em boas condições, ele fica um tempo com a mãe. Então, o que nós vemos é todo um tipo de família em termos de localidade bilocal ou multilocal. Vive em vários locais. Isso às vezes é bom e às vezes é ruim, como tudo. Porque, por um lado, amplia as possibilidades, deixa as pessoas mais flexíveis, mas, ao mesmo tempo, se a criança é pequena, dá inestabilidade emocional. Um dia estou na casa de um, que as coisas são assim, outro dia estou na casa do outro, que é diferente. Então, fica difícil para a criança, quando é menor, essa inestabilidade. Eu tenho a impressão que o que piora em relação a essa volta do filho de 40 anos, de 30 anos que seja, é que vai exacerbar o conflito. Sim. Os conflitos vão ficar maiores. Eu tenho a impressão que isso é um desastre, mas eu não tenho estatística, não sei como é que está funcionando. Na Europa eu vi que faz tempo já que muita gente está voltando. Mas voltando como? Né? Esse é que é o problema. Volta com emprego, volta com mulher e filhos, volta numa outra opção de gênero. Né? Sai um homem e volta uma pessoa com outra opção de gênero. Sai uma mulher e volta outra. Então aquele pai mais de idade, ele vai receber no lar o companheiro do filho, a companheira da filha. Isso talvez exacerbe problemas. Se ele tem, por exemplo, no nosso caso, no nosso caso da discussão, se ele tem um filho que lhe deu um nome como padrasto. Então, eu tenho certeza, não impressão, eu tenho quase certeza que os pais mais idosos, eles olharão essa criança não como neta. Que aí exacerba o conflito. E vai depender muito quanto que a família aceitou esse casamento.
se essa família, aliás, já se sabe por estatística que quando há divórcio, há um número maior de pais ou de família de origem que não aceitou esse casamento. Então, aí, se não se aceita o casamento e se por algum motivo não se aceita esse neto ou esse enteado, né, do filho, por exemplo, aí tudo vai se exacerbar. E aí... Eu só queria que a senhora falasse um pouquinho antes do nosso período terminar sobre a família mosaico. Família mosaico, todos sabem, né? Família constituída por um pai ou uma mãe que casa diversas vezes. Divorcia de um, casa com outro, divorcia de um, casa com outro. E esse núcleo permanece ligado. Queria que a senhora falasse alguma coisa sobre isso. Bom, o que nós vemos estatisticamente é que existe assim, mães que são o centro, que têm filhos de diversos maridos. E nós chamaríamos isso de pais itinerantes, porque são diversos pais. Em geral, mas no Brasil... Mas quem é itinerante? É o pai ou a mãe? O pai. O núcleo no Brasil, em geral, é a mãe. A mãe tem um filho deste senhor, depois se separa, tem um filho deste outro senhor, se separa. Ela vai ficando no Brasil, em geral, com os filhos de diversos maridos. Alguns desses maridos vão pagar pensão, ser presentes, outros vão sumir. Vai depender de toda a questão dos ciúmes, de quanto se elabora, de como foi essa junção, se houve um convívio de mais tempo. Vamos falar de como é o mais comum no Brasil. O mais comum no Brasil é esse, uma mãe que congrega filhos de diferentes uniões. Podem ser uniões com casamentos formais ou apenas uniões. Esses filhos, como é que eles se dão? Vai depender muito dessa mãe. Provavelmente eles vão ser muito solidários entre si, em geral. Especialmente na classe, a gente vê na classe C e D, há muita solidariedade. Todos vão compartilhar esse momento, até às vezes difícil economicamente. Então tem uma situação mais fácil de levar. Agora, obviamente que em cada família, como se lida, e aí queria fazer um comentário quando você disse o que deveria estar na escola, eu vou lhe confessar uma coisa. Eu acho que na escola deveria haver aulas de controle emocional. Deveria haver aulas de como viver em família e como lidar com as emoções. Mas são aulas com os pais também? Não. Iniciar com a nova geração. Isso seria escola de pais. Também poderíamos pensar na escola de pais. Mas se a gente mudasse a nova escola, além de matemática, geografia, tudo isso, deveria ter um tempinho, além de cidadania, aprender a como lidar com sentimentos, como lidar com a convivência, porque como Mas cada essa vez... não é uma tarefa íncita de educador? Se está dizendo educador do pai ou de educador não, dos educador professores... das crianças. Sim, mas não se ensina às crianças a trabalhar suas emoções. Não há um ensinamento claro e específico disso. O educador virou um professor mesmo, né? O professor, ele só ensina aquela matéria. O professor... E deveria ser educador, né? Ser o educador. O educador. Mas eu ainda volto, eu vou espremer mais um pouquinho a doutora Mônica. Muito bem, a mãe como principal figura do núcleo e tal. Mas nem sempre é a mãe que faz esse trabalho. Às vezes é o pai. O pai tem uma relação, tem filhos, divorcia, casa com outra, ou separa, faz uma união estável com outra. E sim, ele faz e ele mantém aquelas 4, 5, 3 famílias absolutamente unidas e os irmãos se respeitam e todos se respeitam. Sim. Já viu alguma coisa assim? Isso é possível, sim. É possível. Os seres humanos, possível. Tudo é possível. Então, se você faz uma curva de Gauss, você vai ter tanto situações de muita harmonia ou situações no extremo de muita desarmonia.
quando encontramos harmonia, a gente se pergunta como é que eles fizeram, como é que esta pessoa, este homem faz para poder para administrar tudo isso, porque a gente sabe que existem todos, se está a questão econômica de cada vez que um pai ele se casa de novo, a sua renda diminui, o dinheiro que ele teria para os primeiros 2 filhos vai diminuir quando chega um terceiro, quando vem um quarto vai diminuir mais ainda, então economicamente a diminuição, a não ser que esta pessoa seja muito rica e não faça diferença, mas digamos, em termos emocionais, ele tem que se repartir dando atenção. Tudo mas isso... não é esse o maior capital da relação? As duas coisas são, capital emocional é importantíssimo, dar atenção é importante. O dia tem 24 horas, você tenha 5 filhos, 2 filhos ou 1 filho. E quanto mais às vezes filhos... você tem um só e não dá nenhuma atenção. Às também, vezes tem 5 e dá por 5. Mas é por isso digo, vamos casos extremos de super harmonia, que a gente aplaude e fala que maravilha, tomara que fosse tudo igual, mas infelizmente essa harmonia não é o mais comum. Dizem que não é tempo, né? É sem qualidade, né? Não é quantidade, mas sem qualidade. A administração de todas essas emoções, a administração dos sentimentos das crianças, todas as crianças querem atenção. E não é fácil para uma criança aceitar que está se dando atenção a outra criança. Ele vai ter que lidar com essa frustração. Nós sabemos que isso é assim. Se você vai no jardim da infância, você vai perceber, inclusive é uma coisa interessante, na Argentina é uma província onde se começou a fazer mediação com crianças de 4 ou 5 anos, ensinando a elas, não a ser mediadoras, mas a poder superar, para poder controlar todas as emoções de confronto e de disputa que existem nas relações humanas. Então, desde cedo se ensina a ter umas relações de maior harmonia entre as crianças, desde 4 ou 5 anos. Isso é o futuro, né? A presidente Cristina Kirchner passou por essa escola? Acredito que não. Doutor Marcos, tem alguma... A senhora já falou mais ou menos o trabalho, né, do artigo, dos núcleos, diversos núcleos familiares. A senhora tem alguma coisa a acrescentar para... Talvez a única coisa é que nós estamos vivendo em cima de 2 estilos. Um estilo tradicional, que todos conhecem, o pai provedor, a mãe que é a que lida com a afetividade e com as crianças. Esse é um estilo que tem bastante conhecido. Ao mesmo tempo, temos uma tendência a um estilo simétrico, onde os 2 cuidam da criança, os 2 trabalham e os 2 fazem toda esta administração emocional. Quando há um divórcio, para um juiz é mais fácil dizer, bom, a senhora, no estilo tradicional, vai ficar com os filhos, o senhor marido vai dar uma pensão, e ambos entendem que assim todos aceitam. O problema é quando é um estilo mais simétrico, porque os 2 vão querer a criança, os 2 vão querer pensão, os 2 vão querer ter o direito sobre os cuidados. E aí é mais difícil para um juiz decidir. Aí chegaremos lá na guarda compartilhada, né? Mais difícil de viver, né? Tem um livro recente, que é A Morte Inventada. Partiu de um documentário, etc. E a Jaqui, que é uma socióloga do Rio de Janeiro, ela apresenta 2 estatísticas, uma da Bélgica e uma da França, em que há uma questão apreciada a partir da capacidade de renda das partes. Então ela diz que no caso dos muito abastados, em geral a mulher ficou em casa, não tem condição de administrar, então vamos para aquela solução, paga aí uma pensão, visita, não sei o quê, e o marido como provedor. Nas classes médias, o que ocorre é o seguinte: ambos trabalham, em geral são funcionários públicos, ambos trabalham, e nesse fato de ambos trabalharem, eles se acertam mais rapidamente, porque nenhum deles tem competência para dizer, eu quero a criança aqui, eu vou ser o guardião, eu vou tomar conta,
eu vou ser o responsável por isto. Mais fácil de compartilhar responsabilidades e as responsabilidades com os filhos. E na classe com menos poder aquisitivo, com menos renda, as coisas se arrumam rapidamente, porque sequer tem tempo de chegar ao fórum. Verdade. Então eu tenho a impressão que essa estatística é mais razoável. Eu acho que se aplica mais ao Brasil, pela minha experiência como magistrado. Eu vi que isso é mais fácil mesmo quando ambos trabalham, não da forma que a professora Mônica falou. Que quando ambos trabalham, ambos disputam. Não, eu tenho a impressão que não disputam. Eles têm obrigações profissionais e essas obrigações profissionais implicam nisto. Em você não assumir sozinho responsabilidade. Uma divisão mesmo. Eu acho que é isso. Tem algum comentário a fazer, doutor Marcos? Não. Bom, doutora Mônica, então, mais uma vez agradecendo aqui a presença, doutora Mônica, que é terapeuta familiar e também mediadora e professora da Escola Superior de Advocacia. Nós vamos então parar por um breve intervalo, tá? Um breve intervalo, já voltamos. Meu nome é Sandra, eu me sinto muito feliz de estar aqui conversando com vocês, depois desse debate maravilhoso que tivemos com pessoas importantes do direito de família. A ESA é pioneira tanto no estudo de direito de família, como em todas as áreas, e essa revista, ela representa uma importância, e ela representa algo muito importante para toda a sociedade. Nesse debate, nós podemos verificar a importância da Lei Clodovil, conforme o Dr. Caetano Lagrasta nos brindou. Não basta apenas o nome, ele tem sua importância, mas ele deixou bem claro que não caracteriza a filiação socioafetiva, porque ela realmente precisa dos 3 elementos que foram abordados. Mas a Lei Clodovil ela tem sua importância porque ela humaniza, ela traz para aquele filho que é o enteado o nome daquela família nova a qual ela pertence. Foram abordados também as novas formas de família e a mudança que tudo isso vem trazendo para a sociedade. Foi comentado da família bumerangue, da família canguru, que realmente são fatos que ocorrem hoje na nossa sociedade. E como bem lembrou a nossa mediadora, são 3 momentos da mudança na sociedade. É o momento da visibilidade. Então, nós estamos vivendo isso muito no direito de família. As formações familiares, elas estão se tornando visíveis, quer as famílias homoafetivas, quer as famílias multiparentais, quer as famílias mosaico. Então, hoje elas tornam visíveis. Num segundo momento, elas vão ter a legitimidade. E isso é o que as famílias homoafetivas elas obtiveram diante do julgamento do Supremo. Elas obtiveram uma legitimidade, embora ainda não haja legislação. E no terceiro momento, nós temos a legalidade. Então, esse movimento todo que a sociedade faz é muito importante e não se pode parar esse movimento. Então, os operadores do direito, eles têm que estar sempre atentos às mudanças da sociedade e pensando a respeito também de como queremos construir a nossa família. Vamos lá, vamos voltar então do nosso intervalo, breve intervalo, continuando com o nosso debate em foco. O Dr. Marcos Kikunaga, que é professor aqui da Escola Superior de Advocacia, também é advogado e vice-presidente da Comissão de Notarial da OAB de São Paulo, escreveu um artigo polêmico, né? Vou dizer polêmico, porque teve um problema aí há um tempo atrás, 1 ano, né, 2 anos atrás, que repercutiu bastante até na mídia com referência à poliafetividade, ou seja, união poliafetiva, né?
foi esse artigo que foi explorado e até fundamentado, porque haveria essa possibilidade de ter uma união poliafetiva. Gostaria que você fizesse um breve comentário para a gente poder fazer o debate. Obrigado pelo convite, professor Nelson. Obrigado pela presença de todos aqui. O meu tema, que o professor Nelson me convidou, na verdade, ele se iniciou, a problemática se iniciou com a lavratura de uma escritura pública na cidade de Tupã, no interior de São Paulo, que a doutora Cláudia Domingues Tabelian, ela lavrou uma escritura de união poliafetiva. E, na verdade, essa problemática ocorreu meses depois, né, da lavratura da escritura, que caiu, isso foi para a mídia, foi para o Fantástico, aí o Fantástico começou a discutir essa questão da união poliafetiva. Só que a história se iniciou com um trio, eram 2 mulheres e um homem, do Rio de Janeiro. Eles tinham tido relações pretéritas, filhos pretéritos, né, de cada relação eles tiveram filhos, e eles se uniram, né, no Rio de Janeiro. Na época, eu estava no tabelionato de notas, e aí me foi questionado por um dos funcionários onde eu dava aula, que ele fazia parte desse movimento do poliamor. E aí ele comentou comigo, ele falou assim, olha, Kikunaga, você lavraria uma escritura pública de união poliafetiva? Por quê? Qual é o medo desses 3? O medo desses 3 é a família abandonou, assim, condenou veementemente essa relação, né? Os 3 viviam junto com todos os filhos. E eu pensei, falei, olha, eu tenho que estudar, porque a lavratura de uma escritura pública não é igual um instrumento particular. Você tem responsabilidades, gera efeito jurídico, eu tenho que saber essas consequências. E na época eu estudei, fiz um estudo em relação à união poliafetiva, né? Percebi que nos Estados Unidos havia esse movimento do poliamor há 20 anos, no mundo inteiro havia isso, esse movimento. E aí, evidentemente, eu elaborei uma minuta, e na época eu estava saindo do cartório para advogar, já tinha tomado essa decisão. E o tabelião perguntou para ele e falou assim, olha, eu não acho prudente você lavrar essa escritura, né, porque isso vai gerar muita confusão por conta da monogamia, né? Então, eu acredito que não é possível a lavratura da escritura. Porém, dentro dos meus estudos, eu percebi que era possível sim a lavratura, doutor Lagraça, como fez parte do judiciário. Por quê? Porque o tabelião de notas, ele tem uma função muito importante, que é a formalização jurídica da vontade das partes, né? Está previsto lá no artigo 6º da Lei 8935 de 94. E formalizar juridicamente a vontade das partes, o notário, ele se pauta no princípio da juridicidade, que na verdade é a construção dentro do arcabouço jurídico na feitura da escritura. E essa escritura, ela não teria uma natureza constitutiva, mas meramente declaratória. Evidentemente, o registro público dela não seria possível, né? Mas aí vem a questão, o porquê da não lavratura. Então, o tabelião ele é pautado em 3 regras fundamentais para negar a escritura, que é fraude à lei, fraude assim, clara à lei, vício na manifestação de vontade, né, ou prejuízo às partes. Eu não vi nenhum dos 3 elementos para negar essa escritura pública. Mas, a pedido do tabelião, evidentemente, eu questionei essa minha colega na época, a doutora Cláudia Domingues, uma pessoa que fez doutorado, uma pessoa extremamente bem preparada, e ela aceitou, ela falou, não, eu lavro essa escritura, e lavrou. Posteriormente, isso aí veio à mídia, e aí foi uma discussão bastante grande. E dentro do estudo que eu fiz da união poliafetiva, professor Nelson, eu percebi o seguinte, que o paradigma da família com o 226 da Constituição Federal, ele mudou, né? Que era a família patriarcal, que era a família decorrente do ancestral comum, do casamento, e hoje não é mais. Hoje nós temos a questão da relação do afeto, né? Então essa questão do vínculo jurídico atraído pelo afeto,
eu me questionei, por que não? E acabei, né, vendo alguns julgados. Então eu percebi que no Rio Grande do Sul tem muitos julgados em relação à união estável dúplice, à união estável paralela, na qual o sujeito, ele é casado ou ele tem uma união estável. E a outra companheira conhece a primeira, tem filhos dos dois, a família se visita, passa férias juntos. E o problema é quando morre. Quando morre, a família, ou do casamento, ou, não, olha, eu sou a primeira companheira, tal, a segunda não tem direito, você é concubina. Aí eu me pergunto e questiono aos senhores. Uma breve reflexão. E a questão de boa-fé dessas pessoas que ficaram durante 20, 30 anos juntos, e agora quando falece, aí vem uma questão patrimonial à tona, né, um interesse patrimonial. Então eu acredito que a conduta escorreita da pessoa é a diretriz mais importante do direito civil. Evidentemente, excluindo a dignidade da pessoa humana, mas o viés no direito privado é boa-fé. Então eu percebi, nesse momento, que era, sim, possível. E, na verdade, não é que juridicamente seria possível, mas socialmente isso acontecia. É fato, acontece. E o direito hoje tem inúmeras decisões do STJ excluindo o direito a essa concubina. Pelo simples fato da legislação no Código Civil negar direito à concubina. Eu me questiono, será que a legislação que tem como paradigma o casamento, porque o não estável tem um paradigma do casamento, né? E hoje essa união paralela, ela não seria amparada, né? Então, hoje eu estava fazendo um estudo, tem um recurso especial, professor Nelson, lá no STF, se eu não me engano, do Espírito Santo, 669-475, se eu não me engano, o recurso especial, e ele ficou de ser, como tem uma repercussão geral, porque é uma questão previdenciária, né? Ele tinha um casamento e tinha a concubina. E aí ele faleceu e agora a disputa é para saber quem vai ficar com a pensão, se vai dividir ou não essa pensão. Tem uma decisão emblemática do Supremo, que era o ministro Brito, que o casal, eles tinham 9 filhos. E o homem tinha com uma companheira, ele tinha 11. E no julgamento, o relator era o ministro Melo, não o Celso de Melo, o outro Melo. Como é que chama? Marco Aurélio. Marco Aurélio Melo. O Marco Aurélio disse que ela não tinha absolutamente nenhum direito, a que tinha 11 filhos. Então toda essa sua tese, se for ao Supremo, cai, por enquanto. Não vai ter nem o voto vencido no Carlos Brito. É de uma falta de humanidade, de desrespeito ao princípio constitucional, mas partiu do Supremo. É uma decisão completamente absurda. Ela é emblemática no sentido de uma decisão que não respeita a Constituição. E com o vetor da dignidade da pessoa humana, com a pluralidade de formas familiares, né, que o rol do 226 é exemplificativo, não é taxativo, segundo o professor Paulo Lobo. Então, segundo esse entendimento, Eu acreditava e acredito, né? Penso, doutor Lagrata, penso ser possível, né? Principalmente pela questão de conduta das partes. Eu acredito que, por exemplo, naquela novela Pantanal, o sujeito tinha uma família na cidade e uma família no Pantanal. Só que os filhos se conheciam, se davam bem, né? E o problema vem posterior, com a morte, né? Então, esse julgamento desse recurso especial, que o IBDFAN, agora no final de agosto, se eu não me engano, dia 29 de agosto, ele fez um requerimento para participar desse julgamento Amicus Curiae,
E o IBDFAN tem um entendimento bastante moderno, né? Amplo, de se proteger essa união paralela. Mas eu estou sentindo, escapando um pouquinho do tema, se é que eu posso, eu estou sentindo que nós vamos regredir. Nós conversávamos lá fora que da Constituição de 88 para cá, houve um enorme progresso na legislação de família. Mas agora eu estava acompanhando o Sínodo dos Bispos, aberto pelo Papa Francisco, e com esperança. Achei que os temas que estavam propostos eram os mais difíceis da família. E um dos temas era o retorno do divorciado à sagração, a receber a comunhão e a se examinar também a questão do homossexual, da homoafetividade, mas pelo andar da carruagem, que vai parar em outubro de 2015, o que se propôs é basicamente normas programáticas, de uma certa forma, alisar a cabeça do pecador, porque eles continuam no estado de pecado, não podem se confessar, alisar a cabeça, e regredir em relação a isso. Isto vai fortalecer, no mínimo, vai fortalecer aqueles que defendem o prosseguimento da separação judicial e consensual, desrespeitando a norma constitucional, que define que é só o divórcio que extingue o vínculo. Então isso é uma outra disputa, uma outra conversa, um outro painel, talvez. Mas o Papa Francisco não conseguiu chegar, pelo menos até o momento, ele não conseguiu chegar a um progresso, mas ele verificou que precisa o progresso. Só o fato de falar, só o fato dele poder colocar isso de uma maneira pública, é aquilo que eu falei, é o momento primeiro da visibilidade. Ele está colocando, gente, a igreja está pensando, a igreja está duvidando. Quando eu estudava na escola católica, sendo criança, isto não era posto, nem imaginado de ser colocado. Então, eu acho que vamos chegar a um ponto em que vai ter uma lei que vai se possibilitar isso que você está dizendo, porque assim, o momento da visibilidade já está dado. Aos poucos, a sociedade começa a dizer, ok, é legal, é possível. E quando vem essa legalidade, vai ser posterior. Aí vai vir alguém dentro do Senado, dentro do movimento legislativo, que vai dizer, ok, vamos fazer uma lei que proteja esse tipo de pessoas que façam essa escolha. Então, acho que dá visibilidade à legalidade a um passo intermediário que está se dando e que passa por você. Sim. Né? Quando a sociedade aceita isso de uma maneira muito mais tranquila. Você falou muito claramente que a base é a boa-fé. Eu também penso isso, né? Porque não dá para colocar as famílias e nem as pessoas num quadrado. Elas não se ajeitam, elas, de alguma forma, elas saem. Então, esse tipo de família, ele existe, tá? Na sociedade, é fato. Né? Como a socioafetividade, é fato. Como a união estável, é fato. Então, existem situações em que, como você disse, que eles concordavam entre si, viviam isso, para mim pode parecer um absurdo. Falar, nossa, eu não aceitaria dividir meu marido. Né? Mas existem pessoas e pessoas, existem situações que as pessoas concordam com isso. E se elas concordam, é realidade para elas. E isso tem que ser amparado. Agora, existe uma outra situação também, uma união paralela. Aquela pessoa que vive num casamento e ou a mulher ou o homem tem uma união paralela. Mas é a questão putativa. Não. Eu estou falando em boa-fé. Não. Aberto? Não. Esse é diferente. Eu estou falando que um dos dois tem um relacionamento paralelo, mas um não sabe. Ou o homem ou a mulher não sabe. Então, aí eu acho que falta boa-fé. Porque eles têm entre si um dever de fidelidade. Né? Tanto na união estável quanto no casamento. Então, se um não sabe, falta boa-fé. Aí eu acho complicada essa proteção. Mas
eu infelizmente discordo de você quanto a uma legislação, porque é muito fático, precisa provar, precisa ir até o âmago daquela questão para dizer, dá para dividir todo esse patrimônio entre vocês todos têm direito à pensão e tudo mais, ou dizer não dá para dividir. Então eu acho que tem que realmente ir ao judiciário. Vai ser muito difícil, eu acredito, de ter uma legislação que ampare as uniões poliafetivas. Agora, isso não significa que elas não terão amparo. Isso não significa que o judiciário não tem que acolher isso. Tem que acolher sim, porque existe, é fato. E tem pessoas envolvidas, né? Mas acho muito complicado uma legislação que legitime. O TJ Nunca imaginamos que os homoafetivos seriam tão legitimados. Nunca imaginei. Eu, pelo menos, quando tinha anos atrás, nunca imaginei que alguém pudesse dizer: agora eu nasci homem, mas agora sou mulher, e então vou mudar meu nome. Eu também não imaginava isso. E a lei agora Posso perguntar uma coisinha para ela? Porque ela foi responder uma coisa minha. E eu fiquei pensando, porque eu não sou contra o Papa Francisco. Eu fiquei esperançoso do Papa Francisco. Mas voltando ao seu colégio, se sua filha estivesse hoje num colégio católico ou religioso, qual era a compreensão dela sobre a homoafetividade? Sobre a poliafetividade? Qual seria o entendimento dela? Se ela, você sabe melhor do que eu, porque eu nunca estive em colégio de freira ou de padre. Como sua filha reagiria? Eu estive há 30, 40 anos. Sim, mas não hoje sei como sua seria. filha... Não sei como seria. Eu acredito... É igual... sempre tem a história oficial e a história paralela. Ou seja, tem... A história não é paralela. Não, é paralela São porque as minhas dentro de uma escola... enteadas que estudaram em colégio de freira. Não é paralela. Hoje elas têm 18 e 15 anos. E então... Pergunta se elas aceitavam a homoafetividade. Ou se ia ser igual a sua relação há 30 anos. Este é o problema. Porque a doutrina, bom, mas... Este é o problema da objeção de consciência e da ideologia religiosa. Esse é um problema mas seríssimo. se alguém coloca um filho em uma escola católica, Porque ela gosta é porque gosta desse... Depois pode ser que os filhos... Depois pode ser que os filhos digam, não me interessa, e saiam. Mas os pais estão colocando na escola em função daquele dogma que está sendo colocado. Pois é, o dogma pode impedir. Mas só o fato de escutar... Agora, vamos daqui a 50 anos, perfeitamente. Mas quando o Papa Francisco trouxe a questão, as questões, eu imaginei que nós íamos ter pelo menos algum progresso. E nesse momento não tem. Ele foi fraudado, na intenção dele, ele foi fraudado. Mas ele não responde sozinho a toda a igreja. Eu respondo por então ele pode ter tido uma intenção de dar visibilidade às questões, mas não foi aceito. Voltando àquela questão que você bem comentou, que se hoje se admite a homoafetividade, né, seria bem possível admitir a poliafetividade. Eu discordo em parte porque os homossexuais eles não tinham a aceitação porque eles eram tidos como promíscuos, que eles tinham vários parceiros, né? Na verdade, pela Organização Mundial de Saúde, é visto como doença. Então, perversidade depois, né? Bom, então, para minimizar isso, o que os homossexuais tiveram de fazer? Eles transformaram essa ideia de promiscuidade em afeto. Então, daí veio esse termo homoafetividade, para dizer que é o que liga duas pessoas, dois homens ou duas mulheres, pelo afeto. Então, veja que eles tiveram que se posicionar em relação à monogamia para que eles pudessem ter uma aceitação perante a sociedade. Por isso que eu acho bem complicado a poliafetividade, por legislação, ser aceita. E ainda a homoafetividade, na verdade, não foi aceita na totalidade. Né? Totalidade vai ser difícil, nem na maioria, por causa que até não existe legislação. Foi o judiciário que acabou suprindo a omissão, né, dessa união, da união homoafetiva, e eu acho até, sim, que lá na frente vai ser aprovada uma legislação do casal união homoafetiva. Mas é interessante, né? Vamos assim, pensar um pensamento bem legalista. A matéria registral
o princípio fundamental da matéria registral é lei. E casam homoafetivos sem lei. Né? Então, assim, é interessante que na atividade notária registral, ela abarca todas essas questões, porque você vai operacionalizar no registro, você vai operacionalizar numa escritura, né, que vai tutelar a vontade das pessoas, provando boa-fé das pessoas, que elas não vão poder amanhã alegar, não, eu não quis dizer isso, não, você quis dizer. Na verdade, o Partido Democrático Cristão entrou com um mandado de segurança contra essa resolução. E o ministro Luiz Fux disse que não cabe o mandado de segurança contra a lei em tese. Então, para o Supremo, a resolução 175 é uma lei em tese. Então, por isso que é permitido que vocês façam. Que interessante isso aí. Né? Mas a questão voltando à questão da união poliafetiva, quando nós conversamos, né, eu conversei com esse trio, foi interessante que eles tinham muito bem definidos as obrigações de cada um, né? E dos filhos também, né? Evidentemente que eu fiquei curioso e perguntei, olha, e os filhos? Se dão super bem. Quem não se dá bem? A família não aceita. A família repudia essa participação. Pode ser uma exceção e talvez nunca tenha lei, mas se é legitimado por um grupo, você diz que nos outros países já tem movimento, sim, vai ser mais, né? Vai ter aí uma tribo, um grupo de gente, uma comunidade que vai ter essa tendência e vai aceitar. Se a lei vai acompanhar ou não, talvez não acompanhe aqui, não acompanhe ainda, talvez daqui a um tempo. Muitos julgados do Rio Grande do Sul, eles falam na questão de sucessão, eles falam em triação. A divisão em três partes. O Caetano chegou a falar uma vez, não é? Mas sabe uma coisa que eu lembro, Marcos? O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele não publica decisões de família há muitos anos. Então todo mundo fala, não, no Rio Grande do Sul, às vezes você pode até falar, lá em Tocantins, e São Paulo, que comandava de uma certa forma a jurisprudência, orientava a jurisprudência, hoje está absolutamente fora dessa disputa. Mas não que os juízes não estejam julgando nesse sentido. É que o Tribunal de Justiça, por uma inércia daquelas que eles são hábeis, eles não publicam mais. Eles não publicam há muitos anos. Se você, como advogado, precisar de decisões sobre família do Tribunal de Justiça, você não vai encontrar. É mais fácil encontrar do Acre. Sim. De São Paulo você não encontra. Isso para mim representa, dentro da política pública, um retrocesso social. Não estão dando ao advogado e às partes o mínimo existencial. Sim. Que é saber como este tribunal julga. Não me interessa como julga o Acre. O Acre tem outra cada região tem uma peculiaridade. Sim. E São Paulo tem uma peculiaridade. Agora, você é obrigado, eu estou vendo que você é obrigado a citar o Rio Grande do Sul, como se aqui não tivesse juízes. Exato. Tem, mas o tribunal não tem publicado as decisões deles. Mas grande parte das decisões, pelo menos do STJ, são todas desfavoráveis em relação à união poliafetiva, à união paralela. Essas são as que eles publicam. Que são desfavoráveis. Porque é ideologicamente controlado. Isso eu posso falar porque eu saí de lá ontem. Eles deram graças a Deus. Mas é um tema bastante complicado. Bom, agora é a vez da doutora. Estou esperando. Mas é um tema. Bastante. Agora é a vez dela. E aí é um tema polêmico, né, do Marcos. Muito polêmico. Essa questão sucessória, né, depois, como vai fazer, se realmente vai ter direito, vai ter a triação. Aliás, ontem, doutor Lagraça, eu participo de um grupo de direito notário registral do Brasil inteiro, de todos os tabeliães registradores, e ontem veio uma questão justamente relacionada a isso. Foi no cartório, se eu não me engano, de Goiás, um trio, né, na verdade um trio, duas mulheres que moravam com um homem, né, e os filhos, para fazer o inventário extrajudicial. E aí o tabelião questionou no grupo, falou, e agora? Eu tenho que fazer inventário do sujeito. Tem duas mulheres que são companheiras dele, tem os filhos, e agora o que eu faço?
né? E aí o grupo estava debatendo. E chegaram à conclusão. A conclusão é que vão lavrar a escritura de inventário extrajudicial. Os dois? Os duas? Com as duas. Vai reconhecimento dos filhos? Com Com reconhecimento, reconhecimento de todos, porque o pressuposto é o consenso. Se não, Então, Né? Para de uma já vez está inventar. acontecendo, já está Exato. acontecendo. ou espera, Já está acontecendo. Já está eu acho que acontecendo. eles vão esperar ele voltar. Ressuscita. Já está acontecendo. os direitos acho que tem que ser dado, né? Não tem jeito, Ah, né? pode. Agora, realmente, como constituição familiar, eu acho que é meio difícil mesmo. Né? Até a união afetiva não foi ainda regulamentada legalmente. Mas vamos lá, vamos falar... Tem que encontrar uma solução. tem que encontrar uma solução. E eles são a porta de entrada da solução. É. Acho muito importante isso. Dar essa possibilidade ao extrajudicial, que está na linha de frente. Sim. Dá esta possibilidade de vocês fazerem o trabalho inicial. Porque os juízes estão demorando demais para dar essa satisfação. Sim. Né, e havendo consenso de todos, acho que eu não vejo problema nenhum de se lavrar o inventário extrajudicial. Né? Eu faço favor também. Ó, doutora Sandra, né? Doutora Sandra Regina Martins, que é advogado, né? Também escreveu um artigo, é membro da nossa comissão, Direito de Família e Sucessões da OAB São Paulo, e escreveu um artigo de responsabilidade civil, né? Com referência aos pais com seus filhos. Exatamente. Então, nesse artigo, né, nós defendemos, baseado em muitos autores, né, que a responsabilidade civil ela não pode ficar fora do direito de família. Que dentro da família podem ocorrer abusos, principalmente de ordem psíquica e que afetem a personalidade desses membros, né, e isso não pode ficar impune. Né? Deve haver, sim, uma reparação desses danos. Tanto os danos causados dos filhos em relação aos pais, quanto os danos causados pelos pais em relação aos filhos. E esse é um tema bastante polêmico, porque tem duas correntes. A primeira corrente, que é uma corrente restritiva, ela diz que não se pode conceituar e quantificar o afeto, o amor, o desamor, né? Então que não caberia ressarcimento por um dano afetivo, né? E que também, se houvesse essa reparação, os pais e os filhos ficariam numa situação de litígio e daí sim essa união, esse afeto sumiria de uma vez por todas, né? Agora, tem uma corrente mais ampliativa que ganhou muito com aquele recurso especial da ministra Nancy Andrighi, que ela foi muito feliz quando ela disse que cuidar é uma faculdade, amar é uma faculdade, cuidar é um dever. Então, ela transformou a obrigação dos pais em um dever. E o dever, sim, é passível de responsabilidade. Então, aquele pai ou aquele filho, que em relação ao filho ou em relação ao pai, comete um ato ilícito, ele é obrigado, sim, a reparar. E essa reparação, ela tem um efeito compensatório, punitivo e dissuasório. Mas aí fica o arbitramento do magistrado. Exatamente. E como essa é uma responsabilidade subjetiva, né, tem que ser provada, tem que trazer provas, tem que ter um nexo causal entre aquilo, aquele desafeto, aquele desamor, o que ele causou, se realmente ele causou algum dano para o filho ou para o pai, aquele abandono. Então Posso tem que ser muito colocar bem provado. uma azeitoninha no seu prato? Eu queria colocar depois uma cereja. Vamos fazer um bolo aqui. A Giselda Ironac, num artigo em determinado livro, ela cita uma frase do Norberto Bobbio, que é mais ou menos isto. Fundamentos absolutos levariam a direitos absolutos, mas, diz Bobbio, isto não existe. E, como eu estou escrevendo um artigo para o Wolf Madaleno, eu defendo exatamente o contrário. É um atrevimento. Mas eu entendo que, no âmbito familiar, essas violências físicas ou psíquicas representam um direito absoluto e um dever
de direito absoluto, porque vem de um fundamento absoluto, a indenização. O que você acha disso? Eu acho complicado, porque a própria Constituição, ela fala que é não dever existe da sociedade diminuir a violência dentro da família, né? E então nós estaríamos deixando uma porta aberta para a violência. Por quê? É porque se não se pode entrar dentro da família para se investigar se alguém está praticando um dano contra outrem, então fica um território blindado ali. Ali o direito não entra. Mas tem questões que tem que necessariamente sofrer modulação. Sim. Então não é que todas as vezes que há um incidente, uma violência no âmbito da família, que este fundamento daria direito a um direito absoluto. Sim. Certo. Tudo é questão Muito bem, de mas prova. no caso da alienação parental, Sim. nós estamos lidando com um doente mental, que é o alienador. Sim. Se não é, está para ser. Certo? Certo. Ele comete um ato que não é nem um crime hediondo, é mais do que um crime hediondo. Preciso provar? Preciso provar. Sim. Mas esse direito, como direito à indenização, ele é absoluto. Porque o fundamento é a violência, é a tortura. A tortura já é uma violência. Sim. E um fundamento da violência que encaminha a um direito absoluto. Você está de acordo com isso? Eu não estou de acordo porque eu acho que em direito nada é absoluto. Bem, essa é a posição do Bob. Tem a minha. Doutora, como é que a gente vai provar a alienação parental? Uma forma de prova que o judiciário aceita de alienação parental? Desconheço. As minhas eu dizia nos acordos. Agora, as do tribunal eu desconheço. Porque, em geral, eles negam. Eles negam ou cometem aquela suprema injustiça de uma alegação de abuso sexual contra uma criança, imediatamente eles afastam. Ou o pai ou a mãe, porque a violência pode ser de mulher ou de homem. Imediatamente eles afastam. Com base em que prova? Qual a prova? Às vezes nem indício. Não há indício de que houve. É a mesma coisa que falar Não, aí eu vou desviar demais do assunto. Mas o exemplo é esse. Quer dizer, nesse caso, por exemplo, não há, por enquanto, um direito absoluto. Mas, posteriormente, se prova que aquilo era mentira. Sim, aí que o pai ou a mãe mentiu. Sim. Esse direito não é absoluto. Em relação à criança que foi alienada, ou em relação àquele que eventualmente passou por um processo criminal e foi absolvido, ele não tem direito absoluto a nada. Então, aí a coisa inverte, né? Eu sei que a coisa inverte, né? Nesse caso, na inversão, ficou comprovado que não houve nenhum abuso. Exatamente. O que houve foi uma mentira. Pois é, aí Mas inverte. o que tem acontecido? O mentiroso sai galhardamente pela porta do fórum, sem responder absolutamente nada. Aí a responsabilidade, o dever de indenizar é do outro, do alienador. Porque ele Eu acho que cometeu até o ato do Estado, ilícito. às vezes. Sabe? É que nós não temos isso aqui. A responsabilidade do Estado. Estado juiz. Sabe como é que se ampliam as alienações parentais? Pela omissão do juiz. O juiz se omite. O sujeito fala, eu não posso ir hoje à audiência. 6 meses, com sorte. Se for em Santa Mágica, é 1 ano, 1 ano e meio. Exame de psicologia é 1 ano. E assim, na próxima ele também não vai. Mais 1 ano. Quando o julgamento se efetiva, a criancinha, que hoje já é um rapazote, se não estiver casado, fala, olha, pega esta sentença e guarda e mostre para sua tia. Não tem isso. Não tem mais Se efetividade. nós não mudarmos essa conceituação das coisas, não vai adiantar nada. De efetividade do Estado. Nós vamos ficar aqui discutindo. Daqui a 50 anos vem o meu bisneto.
porque meu avô dizia. É, porque é uma questão bastante subjetiva, né? Falar do ato ilícito, do 186, e falar do 927, da indenização, aí o tribunal, você indeniza, tá, indeniza quanto? Ah, vou indenizar em 10. Aí o tribunal fala, não, e a vedação ao enriquecimento sem causa? Aí cai para 2. Aí houve reparação? Eu não sei se esse julgamento que a senhora se referiu, da ministra Nancy, é de São Paulo e é um abandono afetivo. É abandono afetivo. É, O Sorocaba. acordo não é meu. Oi? O acordo não é meu, se não me falha. Ah, sim. Eu dei 500 salários mínimos. 500 É, salários. É isso mesmo. isso Foi mesmo. confirmado. É exatamente isso. É um É isso abandono mesmo. afetivo. Aham, é isso mesmo. Por isso que eu saí logo. Eles queriam dar 2 ou 3. Mas essa questão é interessante, Excelência, da vedação ao enriquecimento sem causa. Excelência, Não, é que não sempre. adianta, né? Eu, você, ela, doutor Zé. Por favor. É a É alegria o de ápice. estar presente do senhor. Mas essa questão da inversão de valores, então a vedação ao enriquecimento sem causa, mas o alienador, né, pode prejudicar. Ele pode É, se enriquecer em todos Exato. os sentidos. Né? exato. Então, em abandonar a criança, em não dar uma boa Alienar a educação, criança. sim, alienar a criança, né? Então, hoje eu vejo isso assim muito próximo de amigos que simplesmente se separam, falam, mas eu não vou ver meu filho, vou viajar. Mas, querido, teu filho, mas... Ele mesmo está alienando. Ele mesmo está alienando. Então, o pai deixa de ser uma figura central na vida da criança. Não é que ele se aliene. Ele se alienar é um Ele problema se dele. omite, né? Mas ele aliena a criança. Ele se omite. Ele perde o Exato. contato É um dever. com o filho. Ele alienou a criança. Exato. Bom, nós estamos chegando ao fim, mas nós vamos fazer as considerações finais, né? Começa por lá agora. Vamos voltar então. Bom, doutora Sandra Regina, pode fazer suas considerações finais, até em razão do debate ou até do seu artigo, né, que foi importante para a nossa revista. Então, eu ressalto esse tema, né, e entendo que é possível, sim, a responsabilidade civil nas relações familiares, né, que isso tem um efeito reparador, punitivo, dissuasório, impedir que outras pessoas façam isso. E aquele pai que se ausenta e só paga uma pensão alimentícia, ele está, sim, sujeito a um dano moral, porque ele está abandonando afetivamente, porque sustento, guarda e educação dos filhos está na Constituição, está no Código Civil, mas tem a ver também com a parte psíquica, a parte afetiva. Então, não é o fato simplesmente dele pagar uma pensão alimentícia e se omitir que ele não vai poder ser causa de uma ação de indenização por abandono afetivo. Então, Marcos Gunnaga. As minhas ponderações finais, como eu já havia falado, eu acredito que a união poliafetiva ela é possível, né, e ela deve ser protegida simplesmente pela boa-fé, né, prestigiar a boa-fé dessas pessoas que querem interagir, que querem se desenvolver juntas. Então eu vejo que a família ela tem esse núcleo de interação e de ajuda mútua, né? De desenvolvimento principalmente. Então eu acredito que se as pessoas têm a boa fé de se declararem parceiras uma da outra, evidentemente que se obrigarão também com os seus deveres, né? Sucessórios, alimentares, previdenciários. Então eu acredito que todas as críticas que foram feitas a Tabelian, Cláudia Domingues, na época dessa discussão, eu acredito que a pessoa, ela, quando criticou, ela esqueceu que a função do notário, desde o início da civilização, foi tutelar a manifestação de vontade. Para quê?
para que aquela vontade manifestada perante o tabelião, ela fosse uma manifestação inequívoca. Tanto que o artigo 215, parágrafo 1º do Código Civil, ele exige que na escritura pública a manifestação seja clara da vontade. E, para mim, a manifestação clara da vontade das partes é aquela que a pessoa sabe dos efeitos jurídicos ou da não possibilidade, ou seja, do fracasso daquela pretensão que essa pessoa esteja manifestando. Essa foi acho que é a minha ponderação final e acho que é a mais importante. Não atribuir à tabeliã culpa, né? Sendo que o Estado é omisso em relação à família. É isso. Obrigado pelo convite. Mais uma vez. Mônica? Bom, o que eu aprendi hoje é que cada vez mais temos diferentes maneiras de viver em família e que cada vez mais a lei, o direito, está entrando na vida afetiva das pessoas, legislando, cuidando ou dirigindo isso. Então, eu imagino que você falou de civilização, nossa civilização tende cada vez mais a uma polifonia de estilos afetivos e de estilos, e é bom porque existe tolerância a isso. Eu tenho uma visão muito positiva da sociedade. Acho que a sociedade, ainda que exista núcleos intolerantes, a tendência é mais uma diversidade maior e uma luta pela tolerância e pela harmonia. Quando isso vai acontecer, não sei. De qualquer maneira, há uma tendência a isso acontecer. E então imagino que haverá muitos tipos de famílias e quando pensemos que já se inventou todos os estilos, nascerá mais outro estilo nas próximas 10 anos, nas próximas décadas. Obrigado, doutor Caetano, La Graça. Obrigada. Primeiro, agradecer a todos, ao AB, a vocês. Eu sempre fui uma pessoa bastante combativa na minha atividade. Eu gosto de incitar a discussão, provoco mesmo. Então, peço desculpas se por acaso eu exagerei. Mas tudo isso é voltado exatamente para um progresso da ciência jurídica. Com relação ao meu tema, acho que colocamos de uma forma bastante tranquila, bastante razoável, que a dificuldade da lei Clodovil tem que ser analisada, ela talvez tenha que ser regulamentada para evitar que aqueles que gostariam de dar um nome ao enteado, à enteada, tivessem tranquilidade para não discutir de cara, ou de início, ou desde o começo, a possibilidade de participação sucessória. Com relação ao Dr. Marcos, eu faria só uma observação ainda, que o que se presume é a boa-fé. E a má-fé se prova. Então, no caso do extrajudicial, eles partem do princípio da boa-fé, que é o que todos nós deveríamos fazer em todas as nossas atividades da vida. E para a doutora Mônica, eu digo que mais otimista que eu é difícil, pelos julgamentos que eu fiz enquanto magistrado. E deixei por último a doutora Sandra, que teve a incumbência mais difícil de todos nós, que foi fazer o resumo e, ao mesmo tempo, participar das discussões. Parabéns. Muito obrigado, doutor Nelson. Obrigado, doutor Caetano. Bom, vamos chegando ao encerramento aqui do nosso debate, né? Debate em Foco, que eu acho importante, muito bacana. Pena que eu não falei do meu artigo. O meu artigo seria sucessão multiparental dos ascendentes, né, que é aí que vai dar o problema. Dos descendentes não daria um problema, porque todos teriam direito. Agora, do ascendente já começa a ter dificuldade, porque a lei não prevê a questão da concorrência, né, com os ascendentes. São 3 ascendentes, não são 2. A lei só prevê 2. E fala lá, né, 1/3 se for com 2. Se for com 1, seria metade do cônjuge sobrevivente. E com 3, como seria, né? Se é 1/3, metade. Ficaria partes iguais, deveria ser. Pode. Da próxima vez, eu tenho a impressão que não será coincidente o debate com o lançamento da revista. Porque para o debatedor seria muito interessante saber o que cada um escreveu. Verdade. Melhoraria o debate. Verdade. Né?
Bom, então encerrando, agradecendo primeiramente ao Dr. Caetano Lagraça, né, por ter aceito o convite, já conhecemos há muito tempo e a gente já sabe que é combativo, né, e traz aí um pouquinho de dinâmica, né, mais dinâmica aí para o nosso debate. A doutora Mônica, né, está presente aqui também, que veio, escreveu o artigo e veio com o maior prazer aqui também fazer esse programa. Dr. Marcos Kikunaga, agradecer também mais uma vez, né, por ter escrito o artigo e também participado do nosso programa. A doutora Sandra Regina, que participou do artigo aqui também, mas ainda fez aí em conjunto, né, com o grupo de estudos da nossa Comissão de Direito, Família e Sucessões, e ela fez também um outro artigo que seria dos Estatutos das Famílias, né, em conjunto com o grupo, que está lá no artigo dos formatos familiares contemporâneos da revista. Agradecer, então, a Escola Superior da Advocacia, representada aqui hoje pela coordenadora, doutora Ana Vieira, professora Ana Vieira, a Rose, que organizou, né, tudo esse nosso programa para fazer, e a formatação toda aí de revista, e que ajudou bastante para o lançamento da revista e esse programa que saiu hoje, né? Então, agradecendo também a OAB, que é muito importante para nós, é uma parceira, lógico, é uma co-irmã aqui, um braço, na verdade, a ESA da OAB, São Paulo, agradecendo ao Dr. Marcos da Costa, e também agradecendo aí a todos os alunos, né? Todos os nossos espectadores estão aí assistindo online o nosso debate. Obrigado mais uma vez, até a próxima, né? Espero que vocês tenham gostado bastante, eu particularmente achei tudo muito bom. Quem quiser saber mais sobre o assunto, leia a revista, pensem a respeito dos artigos, que são múltiplos, né, sobre muitos assuntos de direito de família, e enviem as suas perguntas, que os escritores responderão essas perguntas. E vocês viram que os temas foram bastante relevantes, um tema bastante polêmico é a poliafetividade, né? Mas o autor do artigo, ele foi muito feliz e muito claro ao dizer que o que fundamenta esses relacionamentos é a boa-fé. Então, se dentro dessas famílias elas estão todas de acordo, elas sabem, elas concordam, né? Qual é o problema de não se aceitar, né? O Estado, ele está aí para resolver conflitos, não para criar conflitos, né? Agora, realmente, uma institucionalização, uma legislação a respeito, entendo prematura e acredito que nossa sociedade ainda não está pronta, não sei nem se estará pronta, né? Porque é a monogamia. Então, havendo a boa-fé, todos os direitos serão assegurados a essas famílias. Agora, havendo má-fé, aí as coisas se tornam um pouco diferentes. Com relação à responsabilidade civil nas relações entre pais e filhos e seus pais, é a intromissão do Estado a fim de regular esses relacionamentos e impedir abusos, né? Porque nós falamos muito dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais. Nós vemos muitos pais abandonados pelos seus filhos e é uma situação muito mais difícil, porque o idoso, ele já está debilitado e normalmente quem cuida do idoso ou quem deveria cuidar é próximo. E para esse idoso fazer cumprir o Estatuto do Idoso e mostrar que ele sofre os maus tratos, sofre o abandono, é muito difícil. Então seria muito importante políticas públicas no sentido de mostrar que isso existe, que deveria ser proibido, uma conscientização das famílias de manter esse afeto, esse cuidado aos seus pais na velhice, porque isso está previsto na Constituição Federal, está previsto no Código Civil, né? Então, espero que vocês tenham gostado, e essa foi só uma pincelada dos artigos, existem outros muito bons, e espero que vocês aproveitem bastante. Uma boa tarde a todos.